Começamos a Quaresma com o trecho das tentações relatados por Lucas. Jesus vai no deserto, movido pelo Espírito, onde será tentado pelo demônio. Só podemos entender o sentido desta leitura de Lucas à luz da primeira leitura da liturgia deste domingo, Deuteronômio 26. O povo apresenta as primícias da terra prometida para o Senhor, reconhecendo que este fruto da terra é um dom gratuito de Deus que tirou o povo da escravidão do Egito e assim pôde saborear a alegria desta terra onde corre leite e mel. E aí a palavra nos apresenta um memorial da história do povo de Israel. E lemos no versículo 5 de Deuteronômio 26. Meu pai era um arameu errante que desceu do Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor Deus, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa opressão, a nossa miséria, a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e conduziu-nos a este lugar. Nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Interessante entender que toda a nossa vida é um êxodo, em particular o tempo da Quaresma, um êxodo. Até a palavra êxodo tem na semântica a mesma raiz da palavra existência. A nossa vida é um chamado contínuo a superar-nos, a um crescimento. Na vida espiritual que não progride e regride. E a Quaresma é um tempo maravilhoso, um tempo de graça, um tempo oportuno para crescermos espiritualmente, para amadurecermos na nossa experiência de vida humana e espiritual. É importante entender um segredo. A Terra Prometida não é apenas um lugar ideal onde corre leite e mel, mas é a meta de um caminho. Não é importante a chegada naquela terra, não é determinante o futuro. Determinante é o nosso presente, a nossa escolha de caminhar hoje, no meio das dificuldades do tempo presente, para amadurecermos como homens e mulheres de fé. Não é importante, em outras palavras, quantas quedas, quantas dificuldades teremos que enfrentar, quantas tentações que teremos que superar. É importante, como diria Papa Francisco, quantas vezes nos levantamos e quantas vezes nos determinamos para retomar o nosso caminho, quantas vezes olhamos para a meta do nosso caminhar, não parando na fadiga ou nas limitações que ao longo do caminho sempre experimentaremos. Aqui vale uma palavra determinante no caminho quaresmal, no caminho da vida, que é a perseverança. Somos chamados a perseverar, como Maria aos pés da cruz, como os apóstolos no cenáculo, no Pentecostes, na espera do Espírito Santo, que os torna perseverantes na oração, na fração do pão, na comunhão fraterna. É por isso que a palavra de Deus nos diz que pela perseverança salvaremos as nossas almas. A vida é um caminho. O tempo da Quaresma é um caminho. A Terra Prometida é a experiência que nós vivemos a cada dia. Quando, passando pelo Vale da Morte, nós podemos alegrarmos com a experiência da vitória de Cristo ressuscitado na nossa vida. Uma segunda consideração que é importantíssima é sobre o valor da tentação. Não há de fato crescimento sem sofrimento. As tentações que Jesus vive no deserto são tentações que são oportunamente permitidas pelo Espírito Santo. É fundamental este primeiro versículo do Evangelho, quando nós lemos que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias, que é exatamente o tempo da Quaresma e que representa simbolicamente o tempo da nossa peregrinação
terrena. Quer dizer que o Espírito Santo nos permite um caminho de amadurecimento na fé, na caridade, na perseverança da vida. Nós somos chamados continuamente a crescermos no temperamento, no nosso caráter humano, através do sofrimento e da provação. O Espírito Santo parece que leve Jesus para ser tentado pelo diabo, mas como diz realmente Santa Teresa d'Ávila, para quem tem fé, o diabo faz mais bem do que mal. Quer dizer, não há crescimento sem sofrimento. Nós temos que aprender a fazer de cada dificuldade da vida uma oportunidade. E não há aprovação sem provação. Interessante que até na semântica a palavra prova, provação, tem um duplo sentido quase que contraditório. Por um lado, a provação é algo que expressa dificuldade, algo que expressa tentação, que expressa purificação, que expressa fadiga, que expressa limitação, que expressa fragilidade. Por outro lado, nós usamos o termo de prova, provação, para dizer eu dou prova da minha fidelidade, eu dou prova, eu certifico a minha competência. E quando passamos por uma prova escolar, por exemplo, ou para um emprego, nós estamos mostrando a nossa preparação. Não há preparação sem provação. Não há crescimento, como dizia, sem fadiga, e não há terra prometida sem êxodo. Então, poder descobrir o gosto do êxodo, o gosto do caminho, não idealizar a nossa vida humana. É através da provação que nós revelamos o que somos e que Deus nos forma. Assim como um bloco de mármore que o escultor, de forma muito sábia, sabe trabalhar para tirar fora aquela maravilha, aquela obra-prima que é a nossa vida, acreditando que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, é fundamental colocar-nos nas mãos do Senhor, como lemos na palavra, como barro na mão do oleiro. E quando nós somos provados até extremo, como Jesus, 40 dias sem comer, que nós mostramos se realmente somos generosos, se realmente somos capazes de pensar nos outros. Interessante, porque assim como aquela viúva que deu as únicas 2 moedinhas que tinha para viver, mostra sua generosidade. Nós mostramos quem somos e mostramos a nossa capacidade de amar mesmo na nossa pobreza, quando nós amamos a partir e apesar da nossa pobreza. Pessoa generosa não é aquela que dá do próprio supérfluo. Pessoa generosa é aquela que dá do necessário para a vida. Aquela que, como diria Madre Teresa, ama até doer. Muito bonito pensar na criança do Evangelho que deu os seus únicos 5 pães, os seus 2 peixinhos, com os quais Jesus pôde alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. É lá no extremo, é lá na fadiga que nós mostramos e revelamos o nosso caráter, a nossa capacidade de amar. Por isso, a Quaresma é um tempo de fé, um tempo que nós somos chamados a levantar, erguer a cabeça, olhando para a terra prometida e não parando nas dificuldades. Neste tempo de grande provação para a humanidade, de pandemias, de guerra, de caristias, de fome, de crise econômica. É aqui que nós somos chamados a viver o nosso hoje. Eu sempre digo, não temos que esperar que passem as dificuldades. Precisamos passar pelas dificuldades. Não podemos idealizar um tempo futuro. Temos que viver bem o tempo presente. E se Deus permitiu que nós vivêssemos neste tempo, é porque neste tempo Ele precisa de nós. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Repito, como dizia Santa Teresa d'Ávila, uma pessoa que tem fé, o diabo faz mais bem do que mal. E pela provação, pela tentação que o diabo nos oferece, nós podemos realmente revelar o nosso desejo de amar a Deus e podemos crescer na capacidade de amá-lo e de acreditar
apesar de toda a dificuldade do momento presente. Uma terceira consideração fundamental é que a tentação não nos suja, nos purifica. Assim dizia Padre Pio, quando uma mulher, por exemplo, na época, ia lavar os panos no rio, usava cinza, usava a própria areia do rio ou a terra para esfregar os lençóis. Impressionante, porque aquela cinza ou aquela areia que parece sujar o lençol, na verdade, o purifica e o tornava mais resplandecente, mais branco do que antes. Por isso, Padre Pio dizia para os filhos espirituais, sobretudo, talvez aqueles que eram mais escrupulosos, não tenhas medo da tentação. A tentação não suja, a tentação purifica. A tentação te torna mais puro. E através da tentação na pureza, dos pensamentos impuros que te afligem, que você pode crescer na tua pureza e na tua generosidade espiritual. A tentação só pode sujar se eu vou acolhendo a tentação. E a tentação acolhida, aprovando aquela dificuldade, aprovando aquela dimensão instintiva da nossa vida, aí eu amadureço o pecado, alimento a tentação, aí sim, o pecado entra e fruto do pecado é a morte. Mas a tentação por si mesma é até quase que uma realmente graça que Deus permite na minha vida para que eu possa manifestar o meu caráter de filho de Deus. É interessante que no final do Evangelho, nós lemos no versículo 13, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus. Por quê? As três tentações, a tentação da pedra que poderia tornar-se pão, a tentação do poder de todos os reinos que o diabo diz de querer oferecer para Cristo, terceira tentação, aquela do convite para que Jesus se jogue da parte mais alta do templo, manifestando assim seu poder, sua glória, ou aproveitando-se da sua divindade, dar quase que um show de poder. Todas as três tentações têm uma única raiz, que está no versículo 3. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Se és filho de Deus. Não é tanto uma dúvida, será que você é filho de Deus? Mas uma afirmação, sendo que você é filho de Deus, então manifesta o teu poder. Esta tentação é a mesma do Êxodo, a manifestação a respeito das coisas, possuir as coisas, o pão, satisfazer o apetite da carne. Servir-se das pessoas, a tentação do poder de dominar os outros, e servir-se também de Deus, um Deus que se manifesta em prodígios, em prosperidade. E vocês entendem aqui a gravidade de alguma forma religiosa que insiste apenas na dimensão dos milagres e da prosperidade econômica como sinal da bênção de Deus. Porque essas três tentações não colocam em dúvida o fato que Jesus é filho de Deus, mas tentam colocar Jesus numa dimensão de uma forma de entender Deus exatamente contrária à realidade. Nós temos na Quaresma um Deus que se manifesta como servo crucificado, como homem que doa e não possui, como pessoa que se torna serva e não domina, como um Deus que manifesta a sua misericórdia e o seu poder não na glória, mas na cruz. Então, celebrando a Eucaristia, nós sempre temos que nos perguntar: eu sou pão ou sou boca? Eu aprendo da Eucaristia a dar-me para os outros ou quero usar de Deus para dominar os outros ou até para dominar a Deus? E a graça é o poder que Deus como filho me dá. Que filho eu sou? Eu serei o filho do Deus que eu sigo. O Deus crucificado, Jesus Cristo, servo por amor, o bezerro do ouro que eu construo a minha imagem para aproveitar-me dele para a minha realização pessoal. Termino realmente este momento com a experiência que vivi nestes dias com um senhor rico, um grande empresário, que nos procurou nesses dias porque deseja ajudar o povo de rua. E este homem interessantíssimo tinha acumulado muitos bens, apartamentos, Maseratis, Ferraris, barcos.
Só que chegou no fim a perceber que não possuía, mas era possuído por todos estes bens que acumulou. E dentro desta experiência, experimentou também um fracasso humano, um fracasso afetivo, um fracasso espiritual. 2 casamentos destruídos, uma vida destruída pelo álcool, pelos vícios, pela prostituição. E de repente, uma noite, depois de muita farra, se viu totalmente destruído, sozinho no apartamento da sua casa. Se olhou no espelho e não se reconheceu, percebeu uma opressão violentíssima. Ele dizia como um campo energético que estava levando ele para a morte, para o suicídio. E de repente suplicou ajuda do alto, sentiu uma voz que disse: você pode, se quiser, começar tudo de novo. Naquele momento, ele entregou a vida para Cristo, decidiu de colocar todos os seus bens ao serviço dos pobres e a sua capacidade empresarial, que a partir daí foi crescendo. Conseguiu montar novas empresas, mas com a determinação de não acumular mais bens para si. Vendeu tudo o que tinha e hoje vive com o mínimo necessário, e tudo o que dispõe ele coloca à disposição daqueles que nada receberam na vida. E nesta alegria ele percebeu que a sua grandeza não está em possuir, em dominar ou utilizar-se de Deus para a própria realização pessoal, mas seguindo o Cristo pobre e despojado, fazer da sua vida um dom para os outros. Que seja este também o teu caminho quaresmal. Cada vez mais livre das coisas, livre para servir, livre para amar, livre para seguir o Cristo pobre e crucificado por amor. O Cristo que faz da sua vida um dom e não uma posse. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma boa quaresma, um bom domingo para todos.